Olha só, nós temos agora mais informações, por exemplo, porque o Papa Francisco era considerado um líder religioso ativo e mediador de conflitos, um defensor da paz no mundo. Tanto que nos últimos pronunciamentos, o sentimento nas palavras que mais expressou foi de união entre os povos e também a compaixão. Com a morte dele, após 12 anos de papado, uma pergunta ainda vive nas rodas de conversa. Quem vai ocupar este vazio? Um bispo de Roma conservador ou progressista? Vamos ouvir então o analista Gustavo Menon, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Seja bem-vindo, boa noite, prazer em tê-lo aqui novamente. Tudo bom, Fábio? Boa noite, sempre muito bom falar com os nossos telespectadores. Maravilha, satisfação é nossa também poder ouvir suas análises, e no momento desse fica realmente, uma dúvida, tantas especulações, já colocaram aí uma lista de papas substitutos, mas realmente, a questão do jogo político, o Papa Francisco tinha a sua peça ali, porque ele realmente era de puxar na mão e conversar, tentar... ele visitou países nunca antes visitados por papas, então quer dizer, foi realmente um mediador. Será que o substituto tem que ter esse perfil? Sem dúvidas, Fábio. De fato, quando nós olhamos para o legado do Papa Francisco, estamos falando de um papado caracterizado pela caridade, pela fraternidade, pela misericórdia e, sobretudo, em termos de justiça social. Como que o Papa Francisco encampou uma série de reformas no interior da Igreja, adotando, inclusive, uma postura progressista para uma instituição que é carregada de uma série de disputas, de uma série de dogmas tão rígidos e, claro, sabendo que esse cargo foi exercido com maestria em termos até de atuação diplomática por parte do Papa Francisco. Vale destacar, Fábio, que nesse mundo caracterizado por inúmeros conflitos, a começar pela guerra na Eurásia, os conflitos que se dilatam no Oriente Médio, as disputas comerciais entre China e Estados Unidos, o legado do Papa Francisco foi esse papado dedicado aos mais pobres, aos vulneráveis, na defesa pela paz e por todos aqueles que sofrem algum tipo de violência, de opressão, de desigualdades em suas múltiplas dimensões. Vale destacar que diversas autoridades se posicionaram ao longo dessa semana no sentido de prestar uma nota de pesar e lamentar a morte do Papa Francisco. No caso brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma menção de pesar, decretando luto de 7 dias e externalizando essa mensagem de solidariedade a todos, alegando que a humanidade perdeu uma voz de respeito e de acolhimento ao próximo. Lula elogiou a coragem do Papa Francisco para tocar em temas tão sensíveis nessa primeira metade do século XXI, questões como as mudanças climáticas, sua atuação em defesa dos mais pobres, dos jovens, daqueles que são vítimas de diferentes preconceitos, e até autoridades que chegaram em algum momento a se rivalizar com o Papa Francisco. Foi o caso, por exemplo, da nota emitida por parte da Casa Rosada, na Argentina, como que o presidente Javier Milei externalizou também e destacou a ação do Papa em defesa da vida, no diálogo interreligioso e com esse compromisso do papado de Francisco, um papado marcado pela misericórdia, pela fraternidade e em defesa dos mais vulneráveis. É interessante também a gente observar, Gustavo, que eu creio que talvez nos últimos 5 anos, ou talvez na última década, muito se questionou da perda de fiéis na igreja, católica. Houve uma expansão muito maior, talvez,
dos evangélicos, né? E agora o novo postulante do cargo máximo da Igreja Católica terá que se preocupar com isso também, né? Porque o Papa Francisco, ele meio que modernizou, ele meio que talvez suavizou até os rituais fúnebres, né, do papado. Então, quer dizer, talvez siga por aí, pensando também numa comunidade católica recuperada, renovada. Sem dúvidas, Fábio, quando nós olhamos para esse legado do Papa Francisco, uma retomada com uma igreja popular, uma igreja com os pobres e para os pobres. E claro, a gente está falando agora de um conclave que será caracterizado por intensas disputas, partidários de um projeto mais conservador e, por outro lado, aqueles que defendem o legado do Francisco, podendo ter até uma espécie de Francisco II que possa assumir o cargo nos próximos dias. Acontece que, em grande medida, a comunidade internacional vem se mobilizando nessa mensagem de solidariedade, nesse momento do funeral do Papa Francisco. A título de referência, o presidente da França, Emmanuel Macron, destacou como que o legado de Francisco é esse legado junto aos mais pobres e aos mais frágeis, destacando a sua luta por justiça e fraternidade. O próprio rei Charles III do Reino Unido declarou-se profundamente triste e elogiou a devoção de Francisco ao longo da vida, mantendo uma vida austera, uma vida simples, que fica como um traço do seu papado. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, veja que também descreveu o Papa como um grande homem e um grande pastor da Igreja Católica. E outras autoridades, e até autoridades de outras religiões, mencionaram o legado do Papa Francisco, Fábio. Veja, é o caso, por exemplo, das autoridades palestinas que mencionaram o Papa Francisco como um amigo leal do povo palestino e um defensor profundo da paz e da justiça social em meio a esses tempos de conflitos e de grandes conflagrações. Professor, mais uma questão, por gentileza. Chegaram a cogitar, inclusive, que talvez a imagem fosse talvez de um Papa negro, para aproximar ainda mais povos talvez menos favorecidos. É possível que a questão da imagem, branco ou negro, interfira numa situação dessa, numa questão de um cargo máximo dentro de uma igreja? Precisamos aguardar os próximos dias, Fábio. De fato, há uma série de dúvidas a respeito da sucessão do Papa Francisco e, obviamente, precisamos estar atentos a essas manifestações das autoridades. O presidente Donald Trump foi bastante austero nas palavras, naquilo que se refere à sua nota de pesar, e, de fato, nesse mundo caracterizado por diferentes conflagrações, por esses conflitos supracitados aqui na nossa conversa, podemos esperar de tudo. A própria nomeação do Papa Francisco naquele momento foi uma surpresa que pegou muita gente da imprensa, as autoridades no contrapé. Portanto, precisamos aguardar os próximos dias para ter um desfecho desse próximo conclave. É verdade, professor. A gente vai seguir atentamente, com certeza contando com suas análises futuras, porque é um momento que o mundo parece em conflito, né? Nós temos questões tarifárias dos norte-americanos atingindo todo um mercado. Agora, na parte religiosa, onde muitos acabam apelando por uma salvação, sim, nós temos essa perda. Então, quer dizer, sim, realmente está tudo ainda em análise, em voga. Muito obrigado, então, pela sua análise de hoje. Desejo uma excelente noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Fábio. Não consegui escutá-lo nessas últimas palavras, mas agradeço a participação dos amigos do AgroMais e me coloco sempre à disposição. Boa noite a todos. Agradeço. Uma boa noite.